Título 2º. Do Registro de Pessoas Naturais. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 29. Serão registrados no Registro Civil de Pessoas Naturais: 1º, os nascimentos; 2º, os casamentos; 3º, os óbitos; 4º, as emancipações; 5º, as interdições; 6º, as sentenças declaratórias de ausência; 7º, as opções de nacionalidade; 8º, as sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º. Serão averbados: a. As sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. b. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. c. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. d. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. e. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. f. As alterações ou abreviaturas de nomes. Parágrafo 2º. É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á o registro no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º. O convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Os ofícios de registro civil das pessoas naturais poderão, ainda, emitir certificado de vida, de estado civil e de domicílio, físico e eletrônico, da pessoa natural, e deverá ser realizada a comunicação imediata e eletrônica da prova de vida para a instituição interessada, se for o caso, a partir da celebração de convênio. Artigo 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. Parágrafo 1º. Os reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de registro civil. Parágrafo 2º. O estado de pobreza será comprovado por declaração do próprio interessado ou arrogo, tratando-se de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de 2 testemunhas. Parágrafo 3º. A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. Parágrafo 3a. Comprovado o descumprimento, pelos oficiais de cartórios de registro civil, do disposto no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades previstas nos artigos 32 e 33 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3b. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e verificando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no artigo 39 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 3c. Os cartórios de registros públicos deverão afixar, em local de grande visibilidade, que permita fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo tabelas atualizadas das custas e emolumentos, além de informações claras sobre a gratuidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 4º. É proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou semelhantes. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Vetado. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 9º. Vetado. Artigo 31. Os fatos concernentes ao registro civil, que se derem a bordo dos navios de guerra e mercantes, em viagem, e no exército, em campanha, serão imediatamente registrados e comunicados em tempo oportuno, por cópia autêntica, aos respectivos ministérios, a fim de que,
através do Ministério da Justiça, sejam ordenados os assentamentos, notas ou averbações nos livros competentes das circunscrições a que se referirem. Artigo 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular. Parágrafo 1º. Os assentos de que trata este artigo serão, porém, transladados nos cartórios de primeiro ofício do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal, em falta de domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no país, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 2 graus. O filho de brasileiro ou brasileira, nascido no estrangeiro, e cujos pais não estejam ali a serviço do Brasil, desde que registrado em consulado brasileiro ou não registrado, venha a residir no território nacional antes de atingir a maioridade, poderá requerer, no juízo de seu domicílio, se registre, no livro e do primeiro ofício do registro civil, o termo de nascimento. Parágrafo 3º. Do termo e das respectivas certidões do nascimento registrado na forma do parágrafo antecedente constará que só valerão como prova de nacionalidade brasileira, até 4 anos depois de atingida a maioridade. Parágrafo 4º. Dentro do prazo de 4 anos, depois de atingida a maioridade pelo interessado referido no parágrafo 2º, deverá ele manifestar a sua opção pela nacionalidade brasileira perante o juízo federal. Deferido o pedido, proceder-se-á ao registro no livro e do cartório do primeiro ofício do domicílio do optante. Parágrafo 5º. Não se verificando a hipótese prevista no parágrafo anterior, o oficial cancelará, de ofício, o registro provisório efetuado na forma do parágrafo 2º.